Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast. Hoje vamos mergulhar em um livro que promete, no mínimo, levantar algumas sobrancelhas. Com certeza. E quem sabe, até gerar alguns debates acalorados. Para me ajudar nessa tarefa, temos a Vanessa, especialista em entender as nuances e as complexidades do comportamento humano. Olá, Júlio. É sempre um prazer estar aqui. É sempre bom te ter aqui com a gente, Vanessa. O livro que você escolheu para desvendarmos hoje é Instituto Tavistock, Engenharia Social, Controle Mental e as Massas, do Daniel Stulin. O título já me deixou, confesso, bastante curioso. É um livro que, sem dúvida, causa impacto. Sim. Você pode nos dar uma visão geral para os nossos ouvintes que não conhecem a obra sobre o que o Stulin aborda nesse livro? Claro. Em resumo, o Stulin apresenta uma teoria um tanto ousada, digamos assim. Ele afirma que o Instituto Tavistock, uma organização real de pesquisa em ciências sociais, seria o epicentro de uma conspiração global. Uma conspiração global. Exatamente. Uma conspiração para controlar as massas através da engenharia social e da manipulação psicológica. Bom, já de cara temos um tema que certamente vai dar o que falar. Com certeza. Mas, antes de mergulharmos de cabeça nessas teorias, digamos, mais polêmicas, vamos começar pelo básico. O que exatamente é o Instituto Tavistock? Imagino que muitos dos nossos ouvintes nunca tenham ouvido falar dele. Você tem razão. O Instituto Tavistock, para contextualizar, foi fundado na Inglaterra logo após a Primeira Guerra Mundial. O objetivo inicial era estudar os efeitos psicológicos do conflito nos soldados que lutaram na guerra. Com o passar dos anos, o Instituto expandiu suas áreas de pesquisa, passando a estudar temas como o comportamento dentro das organizações, as relações interpessoais e a dinâmica de grupo. Então, a princípio, parece uma instituição respeitável, com um histórico, digamos, legítimo de pesquisa. Sim, a princípio sim. Mas onde entra a teoria conspiratória do Tavistock nesse contexto? É aí que as coisas começam a ficar interessantes. O Stulin argumenta que essa fachada de pesquisa social do Tavistock é apenas isso. Uma fachada. Isso mesmo. Ele acredita que, na verdade, o Instituto serve para encobrir seus verdadeiros objetivos. A manipulação sistemática da sociedade para alcançar fins obscuros. Manipulação sistemática da sociedade. Que tipo de manipulação que está falando? E quem estaria por trás disso tudo? Segundo Stulin, o Tavistock estaria ligado a uma rede de poder global. Uma rede de poder global. Exatamente. Uma rede que incluiria governos, as elites financeiras e até mesmo sociedades secretas. Nossa. Ele afirma que essa rede usaria o Tavistock como uma ferramenta para moldar a opinião pública, controlar o comportamento das massas e, em última instância, estabelecer uma nova ordem mundial. Parece coisa de filme, né? Realmente, parece. Quais são os métodos que o Stulin descreve como sendo usados por essa suposta rede de poder? Ele menciona várias técnicas, desde a manipulação da mídia, da educação, até o uso de propaganda subliminar e táticas de guerra psicológica. Um dos conceitos mais intrigantes que ele apresenta é o da lavagem cerebral em massa. Lavagem cerebral em massa. Sim. Isso me parece assustador. É bem assustador. Só pode nos explicar como essa técnica funcionaria segundo o Stulin. Claro, o Stulin argumenta que o Tavistock teria desenvolvido métodos para influenciar o subconsciente das pessoas. A ideia seria mandar os pensamentos e comportamentos sem que as pessoas percebam. Então seria como se estivessem nos programando sem a gente saber. Exatamente. Ele cita exemplos como o uso de mensagens subliminares em filmes e músicas, a manipulação de notícias e eventos para criar um clima de medo e incerteza e a promoção de ideologias e valores específicos através da cultura pop. Então, basicamente, o que o Stulin sugere é que, ao invés de usar a força para controlar as pessoas, essa rede de poder estaria usando técnicas mais sutis, psicológicas. Sim, influenciando a mente das massas e direcionando as pessoas para os seus objetivos, sem que elas percebam. É uma teoria, digamos, bastante perturbadora. Sem dúvida. Mas, para sermos justos com o autor, é importante lembrar que essas alegações do Stulin são controversas, né? Nem todo mundo concorda com ele. Sim, é verdade. Muitas pessoas consideram as teorias do Stulin como conspiracionismo puro. Faz sentido. Afinal, estamos falando de alegações bastante sérias. Sem dúvida. Mas, mesmo que a gente não concorde com tudo que o Stulin diz, acho que o livro dele levanta questões importantes. Sim, com certeza. Ele nos convida a pensar criticamente sobre o poder das instituições, a influência da mídia e a manipulação da informação em nossa sociedade. Concordo plenamente. Acho que o livro serve como um alerta para a gente, é um convite para questionarmos o que vemos, o que ouvimos e a sermos mais conscientes do mundo ao nosso redor. E, nesse sentido, acho que vale a pena a gente se aprofundar em algumas das ideias que o Stulin apresenta. Sim, com certeza. Por exemplo, ele fala bastante sobre o papel de um tal de John Rawlings Rees na história do Tavistock.
Quem foi esse personagem? O John Rawlings Rees. Ele foi um psiquiatra britânico. Psiquiatra? Sim. E ele dirigiu o Instituto Tavistock por muitos anos. Por muitos anos. Isso. O Stulin ainda considera ele uma figura-chave no desenvolvimento das técnicas de guerra psicológica e controle mental. Guerra psicológica e controle mental. Isso parece coisa de filme de espionagem. Pois é, mas, segundo Stulin, essas técnicas seriam usadas pelo Tavistock para manipular a sociedade. Então, na visão do Stulin, o Rees seria um dos grandes arquitetos dessa manipulação em massa. Exatamente. E o que mais ele fala sobre o Rees? Bom, o Stulin argumenta que o Rees e seus seguidores acreditavam que as técnicas de guerra psicológica desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial poderiam ser adaptadas para controlar populações em tempos de paz. Ele cita, por exemplo, um programa de 22 pontos, criado pelo próprio Rees. Um programa de 22 pontos. Sim. Para que servia esse programa? Esse programa descreve um plano para aplicar métodos militares à vida civil. Métodos militares na vida civil. Isso mesmo. Mas que métodos seriam esses? E qual seria o objetivo de um plano como esse? Bom, segundo Stulin, o objetivo seria moldar o comportamento da população, minar a resistência a políticas impopulares e, em última instância, controlar a sociedade. Ele sugere que esse plano estaria sendo implementado de forma gradual e sutil. Gradual e sutil. Sim. Através da manipulação da mídia, da educação, da cultura e de outras instituições sociais. É uma teoria que nos leva a questionar tudo o que vemos e ouvimos, né? Com certeza. Mas, antes de entrarmos em pânico, acho que é importante a gente analisar as evidências que o Stulin apresenta para sustentar essas afirmações. Ele realmente consegue comprovar que esse plano de 22 pontos está sendo implementado. Essa é uma questão complexa. O Stulin se baseia em muita especulação e em conexões que nem sempre são claras ou comprovadas. Ele apresenta uma série de eventos históricos, tendências sociais e declarações de figuras públicas que, segundo ele, corroboram sua teoria. Mas, como já mencionamos, as interpretações dele são controversas e não são aceitas por todos. Então, o que a gente tem aqui é um grande ponto de interrogação. É um grande ponto de interrogação. Por um lado, as alegações do Stulin são bastante alarmantes e nos levam a questionar a realidade que nos cerca. Por outro lado, é importante a gente manter um senso crítico, né? Não podemos simplesmente aceitar as teorias dele como verdades absolutas sem uma análise mais profunda. Sem dúvida. Acho que o principal mérito do livro do Stulin é nos fazer pensar sobre a possibilidade de estarmos sendo manipulados de formas que nem imaginamos. Ele nos convida a questionar as informações que recebemos, a buscar diferentes perspectivas e a sermos mais conscientes do mundo ao nosso redor. E falando em questionar as informações que recebemos, o Stulin dedica um capítulo inteiro à análise do papel da mídia na suposta agenda do Tavistock. Qual a visão dele sobre a mídia? Na visão do Stulin, a mídia desempenha um papel crucial na manipulação das massas. Um papel crucial. Sim, ele descreve a mídia como uma ferramenta poderosa nas mãos da elite global, que usaria para moldar a opinião pública, controlar o fluxo de informações e promover agendas específicas. Ele acredita que a mídia tradicional, como jornais, revistas, televisão, está completamente controlada por essa elite. Sim, ele argumenta que a grande mídia, como a gente conhece, é dominada por um pequeno grupo de corporações e indivíduos. E esse grupo? Compartilharia os mesmos interesses da elite global. Segundo ele, essas corporações controlam o que é noticiado, como é noticiado e quais perspectivas são apresentadas ao público. Então, na visão dele, a mídia estaria agindo como uma espécie de filtro, selecionando e distorcendo as informações para manipular a percepção da realidade do público. Exatamente. Ele usa o termo fábrica de consenso para descrever a mídia. Fábrica de consenso. Ele argumenta que a mídia não apenas noticia os fatos, mas também os molda e os interpreta de acordo com a agenda da elite. E qual seria o objetivo dessa manipulação da mídia? O objetivo, segundo o Stulin, seria criar um clima de medo, incerteza e conformismo na sociedade. Clima de medo e conformismo. Sim. Ele argumenta que a mídia constantemente nos bombardeia com notícias negativas, crises e ameaças, o que nos deixa ansiosos, inseguros e mais propensos a aceitar soluções autoritárias. Realmente, se a gente for pensar bem, faz sentido. Se estamos constantemente expostos a notícias ruins, é natural que a gente comece a acreditar que o mundo é um lugar perigoso. E, consequentemente, a gente busca por alguém forte, um líder, para nos proteger. Exatamente. Essa seria a lógica por trás da manipulação da mídia, de acordo com Stulin. Ele argumenta que a elite global usaria a mídia para criar esse clima de medo e insegurança para justificar suas políticas autoritárias e consolidar seu poder. Então, resumindo, o Stulin acredita que a mídia está a serviço da elite global, Sim. ajudando a controlar a população através da manipulação da informação e da criação de um clima de medo e conformismo. Exatamente. É uma visão, digamos, bastante radical.
Sem dúvida. Mas, como a gente já discutiu, é importante a gente ter em mente que essa perspectiva dele e que existem outras perspectivas, né? Claro, é fundamental ter em mente que o livro do Stulin apresenta uma perspectiva específica que não é necessariamente a única ou a mais precisa. Exato. E é importante a gente ouvir diferentes vozes, diferentes perspectivas, antes de formar nossa própria opinião. Mas, continuando nossa análise do livro, o Stulin também fala sobre a internet. Sim, ele fala. Inclusive, ele argumenta que essa manipulação não se limita à mídia tradicional. Não. Não, ele acredita que a internet e as redes sociais também estão sendo usadas como ferramentas de controle e vigilância em massa. A internet também. Mas a internet não é vista como um espaço de liberdade e de democratização da informação. Sim, a internet tem esse potencial e o Stulin reconhece isso. Mas ele também alerta para os perigos do controle e da manipulação online. Que tipo de perigos ele menciona? Ele argumenta que a internet, apesar de toda a sua promessa de liberdade, está se tornando cada vez mais centralizada e controlada por um pequeno grupo de corporações. Ele cita o exemplo de empresas como Google, Facebook e Amazon, que controlam grande parte do tráfego online. É verdade. Essas empresas têm um poder enorme. E o problema, segundo o Stulin, é que elas têm acesso a uma quantidade enorme de dados sobre os usuários. E o que elas fariam com esses dados? Ele argumenta que essas corporações, com todo esse poder e informação, teriam poder de censurar informações, manipular algoritmos e moldar a percepção da realidade dos usuários online. Então, na visão dele, a internet, apesar do seu potencial libertador, está se tornando uma ferramenta de controle nas mãos da elite global. Exatamente. E essa é uma das questões mais preocupantes que ele levanta no livro, como garantir a liberdade e a privacidade online em um mundo cada vez mais dominado por essas grandes corporações. É uma questão complexa e que merece a nossa atenção. Mas, por hoje, acho que já exploramos bastante a introdução do livro. Sim, acho que já demos um bom panorama para os nossos ouvintes. O que acha de continuarmos essa conversa fascinante na próxima parte do nosso mergulho? Tô. Ótimo. Então, até a próxima. E aí, Júlio, retomando nossa conversa, o Stulin mergulha fundo nesses métodos de manipulação, argumentando que o Tavistock teria, aperfeiçoado métodos para influenciar o subconsciente das pessoas. É como se moldassem nossos pensamentos e ações sem a gente nem perceber. Assustador, né? É, realmente. Seria como se estivéssemos sendo programados sem ter consciência disso. Quais seriam alguns exemplos assim mais concretos dessas técnicas? Bom, ele cita o uso de mensagens subliminares em filmes, músicas, até na publicidade. Imagina receber mensagens que influenciam suas escolhas, mas você nem as processa conscientemente. Nossa, seria como plantar uma semente no nosso cérebro sem que a gente percebesse. Que outros métodos ele descreve? Ele fala também da manipulação de notícias e eventos para criar aquele clima de medo, de incerteza. Pensa na forma como as notícias podem ser ditadas, sabe? Enquadradas para destacar certos aspectos e influenciar a opinião pública. É verdade, muitas vezes a gente só tem acesso a uma parte da história. E essa parte pode ser moldada para nos levar a pensar de uma determinada maneira. Exatamente. E não podemos esquecer a influência da cultura pop, né? Ela também é usada para promover ideologias, valores específicos. Através de filmes, séries, músicas, ideias, podem ser disseminadas de forma sutil, moldando nossa visão de mundo sem que a gente questione. A gente absorve tudo isso como se fosse entretenimento puro, sem perceber a influência. É realmente assustador pensar que estamos tão vulneráveis a esse tipo de manipulação. E o mais preocupante é que, segundo Stulin, essa manipulação está acontecendo em larga escala, sabe? Afetando todos os aspectos da nossa vida. Seria como se a gente vivesse num mundo de fantoches, com nossos fios sendo controlados por forças invisíveis. É de arrepiar. E falando em manipulação, você lembra daquela parte do livro em que ele descreve como o Tavistock usaria técnicas de lavagem cerebral? Ah, sim. Aquelas desenvolvidas em termos de guerra, né? Para controlar a mente das pessoas. Isso. Ele fala sobre usar coisas como privação sensorial, drogas psicoativas, até hipnose para quebrar a resistência do indivíduo. Aí fica mais suscetível à manipulação. Nossa, que pesado. E ele conecta essas práticas com programas de controle mental da CIA, tipo o MK-ULA, né? Sugerindo uma colaboração entre essas agências. Exato. E isso é aterrorizante, né? Pensar que esse tipo de coisa pode ter acontecido, ou quem sabe ainda acontece, sem a gente saber. Mas é bom lembrar que as alegações do Stulin são controversas. Difíceis de comprovar. Sim, a gente já discutiu isso. É importante ter essa ressalva em mente. Sem dúvida. Mas, independente da veracidade, o livro nos leva a questionar os limites do poder da manipulação. Faz a gente pensar em como nossa mente é influenciada por forças externas. E por falar em influenciar a mente, o Stulin também dedica um bom espaço no livro ao papel da cultura pop, né? Na suposta agenda do Tavistock. Sim. Ele argumenta que a música, o cinema, a televisão, até os videogames, tudo isso é usado para moldar a percepção da realidade, promover valores específicos, no fundo, controlar o comportamento das massas. É como se a cultura pop fosse um cavalo de Troia.
Entra na nossa vida disfarçada e nos influencia sem a gente perceber. É uma boa analogia. Que exemplos ele dá para ilustrar essa ideia? Ele menciona a ascensão do rock and roll nos anos 50 e 60, sugerindo que foi orquestrada para promover a rebelião juvenil, sabe? E a desestabilização social. Imagina o poder da música para unir, mobilizar as pessoas e como isso pode ser usado para fim de controle. A música tem essa força, né? Influencia as emoções, o comportamento e que outros exemplos ele cita. Ele fala do uso de mensagens subliminares em músicas e filmes, que supostamente influenciam o nosso subconsciente, sem a gente perceber, claro. Então, seria como se estivéssemos sendo programados subliminarmente para consumir, obedecer, pensar de uma forma específica. É essa a ideia. Assustador pensar que isso possa ser possível. E tem a ênfase na violência, sexo e consumismo em muitas produções da cultura pop. Ele interpreta isso como uma forma de dessensibilizar a população, tornar as pessoas mais passivas, mais manipuláveis. É como se a gente fosse bombardeado por estímulos, que aos poucos vão moldando nossa mente, nos tornando mais suscetíveis à manipulação. Exatamente. A gente acha que está fazendo escolhas livres, conscientes, mas pode estar só seguindo um roteiro definido pela elite global. No fundo a gente seria fantoche nas mãos deles. Mas, como já falamos, importante lembrar, as alegações do Stulin são controversas, né? Não são aceitas por todos. Sim, com certeza. Mas, concordando ou não, o livro nos convida a ser mais críticos em relação à cultura que a gente consome, né? Prestar atenção às mensagens, aos valores, aos interesses por trás. Exatamente. A cultura pop tem um poder enorme de influenciar a nossa mente, o nosso comportamento, e a gente precisa estar ciente disso, para não ser manipulado. E falando em manipulação, o Stulin explora também a relação entre o Tavistock e o ocultismo. Ele sugere que eles usam símbolos, rituais, para influenciar o mundo de forma subliminar. O que você me diz sobre isso? Essa é uma das partes mais polêmicas, mais intrigantes do livro. O Stulin argumenta que o Tavistock tem raízes em sociedades secretas, sabe? E usaria o conhecimento esotérico para seus próprios fins. Que tipo de símbolos e rituais ele menciona? Vários exemplos. Ele fala do olho, que tudo vê. A pirâmide, o número 33. Símbolos que, segundo ele, seriam usados pelo Tavistock para transmitir mensagens subliminares e influenciar o inconsciente coletivo. Mas esses símbolos são realmente usados pelo Tavistock ou essa é só uma interpretação do Stulin? É difícil dizer com certeza. Essa parte do livro se baseia em muita especulação, em conexões que nem sempre são claras ou comprovadas. Mas esses símbolos, de fato, têm uma carga simbólica forte, né? E são frequentemente associados a teorias da conspiração. É como se esses símbolos fossem peças de um quebra-cabeça, né? Que, quando montados, revelam uma verdade oculta sobre o mundo. Mas será que essa verdade é real ou só uma ilusão criada por quem quer nos controlar? É a grande questão que o livro levanta, né? A gente está enxergando o mundo como ele é ou estamos sendo manipulados? Vendo só o que a elite global quer? Diz a gente bem inquieto. Voltando ao tema do ocultismo, o que mais o Stulin fala sobre essa relação? Ele menciona a influência de figuras ocultistas, tipo Aleister Crowley. Aleister Crowley, cara, era polêmico, hein? E como? Ele fala do uso de técnicas de magia cerimonial para manipular a realidade. Magia cerimonial, sério, Não. com rituais e tudo. É isso mesmo. O Stulin acredita que o Tavistock usa conhecimentos e práticas ocultas para influenciar eventos, moldar a realidade. Mas como isso seria possível? Magia não é só fantasia. É uma questão bem complexa, controversa. O Stulin argumenta que a magia, quando usada por pessoas com conhecimento, com poder, pode ter efeitos reais. Então seria como se o Tavistock estivesse usando forças ocultas para manipular a realidade e controlar as massas. É essa a ideia. Uma teoria ousada, com certeza. Mas o Stulin não tem medo de fazer afirmações controversas. Verdade. E qual seria o objetivo final do Tavistock, na visão do Stulin? O que eles querem com toda essa manipulação? Ele argumenta que o objetivo final seria criar uma nova ordem mundial, um governo global totalitário controlando tudo. Um governo global totalitário. Parece coisa de filme distópico. Pois é. O Stulin descreve um futuro onde a liberdade individual seria suprimida, a tecnologia usada para monitorar e controlar a população, a cultura seria uniformizada, manipulada. Seria como viver num mundo orwelliano, com o Big Brother sempre observando, controlando nossos pensamentos e ações. Exatamente. Ele acredita que o Tavistock está trabalhando com outras organizações, elites globais, para alcançar esse objetivo. E que a gente precisa estar atento para resistir. É uma visão bem apocalíptica, né? Mas, como a gente já conversou, precisamos ter em mente que essas são as interpretações do Stulin. Existem outras perspectivas sobre o papel do Tavistock no mundo. Com certeza. Mas, independente de concordarmos com ele ou não, acho que o livro nos convida a sermos mais críticos, mais conscientes em relação às forças que moldam o mundo ao nosso redor. A gente não pode aceitar as coisas passivamente como elas são, né? Precisamos questionar
investigar, buscar diferentes perspectivas e, acima de tudo, lutar por um futuro mais justo e livre. É isso aí. E por falar em futuro, o Stulin também dedica um capítulo à sua visão sobre o futuro da humanidade, né? Que ele acredita estar ligado à agenda do Tavistock. O que ele diz sobre o futuro? Ele acredita que a gente está caminhando para um futuro distópico, controlado pelo Tavistock. Sim, ele argumenta que o Tavistock está moldando o futuro da humanidade, usando a ciência, a tecnologia, a cultura para criar uma sociedade global controlada, manipulada. E como seria esse futuro? Ele descreve um futuro com inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia. Tudo isso seria usado para aprimorar a espécie humana. Aprimorar. Mas criando uma elite transhumana que governaria as massas. Então seria como se a humanidade se dividisse em duas espécies. Uma elite transhumana com poderes e capacidades sobre-humanas, E o resto da população. relegada à submissão, à subserviência. E o controle social. Como ficarei? Ele prevê um futuro com mais controle social, com vigilância em todo lugar, censura, supressão da liberdade individual. Nossa, seria como viver em uma panóptica digital. Nossos movimentos, pensamentos, ações, tudo monitorado e controlado o tempo todo. Exatamente. Ele acredita que a tecnologia, em vez de nos libertar, está sendo usada para nos prender, uma teia de controle e manipulação. E a crise ambiental? Ele fala sobre isso. Sim, ele acredita que a crise ambiental é real, mas que o Tavistock usa para promover sua agenda. Como assim? Ele argumenta que o Tavistock usa o medo da crise ambiental, sabe? Para justificar a implementação de medidas autoritárias, como controle populacional, restrição de liberdades, centralização do poder. Então seria como usar a crise ambiental como um pretexto para aumentar o controle sobre a população. Exato. Ele acredita que a elite global está usando a crise como uma oportunidade para avançar a sua agenda, criar um novo sistema de governança global. Mas ele acredita que a gente pode fazer algo para evitar esse futuro. Ou já estamos condenados? Ele acha que ainda há esperança. Se a gente se conscientizar da manipulação, se organizar e lutar pelos nossos direitos e liberdades, ainda dá para construir um futuro diferente. Que tipo de ações ele sugere? Ele nos incentiva a questionar as narrativas dominantes, buscar fontes de informação alternativas, construir comunidades resilientes, enfim, se engajar em ações para defender nossos direitos. Então a solução, na visão dele, está na educação, na organização e na ação coletiva. Exatamente. Ele acredita que a mudança só virá se a gente se unir, se conscientizar e lutar por um futuro mais justo, mais livre. É uma mensagem poderosa, sem dúvida. Mas também é um desafio enorme, né? Considerando a força e a complexidade das forças que estão moldando o mundo. Com certeza. Mas a gente não pode desistir de lutar por um mundo melhor. O futuro da humanidade está em jogo. A gente precisa fazer a nossa parte para garantir que esse futuro seja justo, livre e sustentável. Por falar em futuro, ele também menciona a questão da exploração espacial. Sim. Ele argumenta que o Tavistock está manipulando a narrativa sobre a exploração espacial para promover seus próprios objetivos. Que objetivos seriam esses? Ele sugere que o Tavistock está de olho nos recursos naturais do espaço e em novas tecnologias, coisas que poderiam ser usadas para consolidar o poder da elite. Então, na visão dele, a exploração espacial não seria um passo para o futuro da humanidade, como muitos dizem, mas sim uma forma de a elite global aumentar seu poder e controle. Exato. Ele acredita que a exploração espacial está sendo usada para desviar a atenção das pessoas dos problemas aqui na Terra. Coisas como a pobreza, a desigualdade, a crise ambiental. E que é aquela parte também que ele fala da possibilidade de Tavistock estar em contato com civilizações extraterrestres. Ele sugere que eles estariam usando esse contato para obter vantagens estratégicas. Mas você acha que isso faz sentido? Olha, essa é uma das partes mais especulativas do livro. Não tem nenhuma evidência concreta para sustentar essa afirmação. Mas, como a gente já viu, o Stulin não tem medo de fazer afirmações ousadas e controversas. Verdade. Mas mesmo que essa teoria seja difícil de engolir, o livro nos leva a pensar sobre os reais motivos por trás da exploração espacial, né? Quem se beneficia disso tudo. Sem dúvida. A exploração espacial é um tema fascinante e complexo. Envolve questões científicas, tecnológicas, políticas e éticas. O livro do Stulin nos convida a questionar as narrativas dominantes e a buscar diferentes perspectivas sobre esse tema. E falando em questionar narrativas dominantes, o Stulin também discute a questão da globalização, né? Ele vê a globalização como uma ferramenta do Tavistock para criar uma nova ordem mundial.
Sim, ele argumenta que a globalização está sendo usada para concentrar o poder nas mãos de uma elite global. Então, na visão dele, a globalização não seria um processo natural de integração entre os países, mas sim um projeto deliberado da elite global para dominar o mundo. Exatamente. Ele critica a forma como a globalização está sendo implementada, argumentando que ela beneficia principalmente as grandes corporações e os bancos, E quem sai perdendo? os trabalhadores e as comunidades locais. Ele acredita que a globalização está aumentando a desigualdade social e econômica no mundo. Sim. Ele argumenta que a globalização está criando um mundo cada vez mais polarizado. Uma pequena elite global controlando a maior parte da riqueza, do poder, enquanto a maioria da população luta para sobreviver. É a cultura. Ele fala sobre o impacto da globalização na cultura. Sim, ele fala. E alerta para os perigos da homogeneização cultural. Ele argumenta que a globalização está levando à perda da diversidade cultural, à imposição de uma cultura globalizada dominada pelos valores ocidentais. Então, na visão dele, a globalização seria uma ameaça à identidade cultural e à diversidade do mundo. Exatamente. Ele acredita que a globalização está criando uma monocultura global, apagando as diferenças culturais, impondo um modelo único de valores, de comportamentos. E que ele propõe como alternativa. Yeah. Ele acha que a gente deve se isolar do mundo, Yeah. rejeitar a integração entre os países. Não, ele não defende o isolacionismo. Ele acredita que a gente precisa de um modelo de globalização mais justo, mais equilibrado, mais sustentável. Que tipo de globalização ele defende? Ele nos convida a resistir à globalização predatória, sabe? E lutar por um modelo de globalização que promova a cooperação internacional, a justiça social, a proteção ambiental. Seria uma globalização que beneficia todos, e não apenas uma pequena elite global. É isso aí. Ele acredita que a globalização pode ser uma força positiva para o mundo, mas só se for implementada de forma justa, sustentável. É uma visão interessante, sem dúvida. É. Mas será que é possível construir uma globalização mais justa no mundo dominado pelo poder da elite global? Essa é a grande questão. Mas o Stulin acredita que a gente precisa lutar por isso. Ele nos convida a questionar as narrativas, construir movimentos sociais e pressionar governos e corporações para criar um mundo mais justo e sustentável. Chamado ação, então. Exatamente. Mas será que a gente consegue superar as divisões, os conflitos que existem no mundo para construir um futuro comum para a humanidade? Essa é a pergunta que fica, né? O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de superar as diferenças, construir pontes e trabalhar juntos para criar um mundo melhor para todos. Se a gente voltar um pouco na nossa análise do livro do Escolin, ele descreve um plano de 6 etapas. Um plano que ele atribui ao Tavistock, né? Para estabelecer o que ele chama de uma ordem política fascista. É um conceito bem assustador, né, Vanessa? Assustador mesmo. Essa ideia de um plano todo meticuloso para desmantelar as democracias e impor um regime autoritário realmente é de arrepiar. Você pode explicar melhor essas etapas para a gente? Posso sim. A primeira etapa, de acordo com Stulin, seria a desestabilização das instituições democráticas. Desestabilizar as instituições, mas como? Ele sugere que essa elite global usaria crises. Crisis. Isso. Crises econômicas, guerras, até atentados terroristas para gerar medo e insegurança. E aí, com medo. As pessoas perdem a confiança nas instituições democráticas. É como se as pessoas, desesperadas por segurança, acabassem aceitando qualquer solução, né? Qualquer solução que pareça trazer estabilidade. Mesmo que isso signifique abrir mão da liberdade, da democracia. É, Que loucura. pois é. A segunda etapa, segundo o Stulin, seria o ataque a instituições-chave da sociedade, escolas, universidades, sindicatos, igrejas, tudo isso. Nossa, mas por que atacar essas instituições? Ele afirma que a elite global usaria táticas de infiltração, propaganda, manipulação, Pra quê? para enfraquecer essas instituições, sabe? Minar a credibilidade delas. É como se eles quisessem destruir os pilares da sociedade. Exatamente. Para que ela desmoronasse. E aí? Aí eles poderiam construir um novo sistema, né? E o que aconteceria com a população nesse meio tempo? Ele argumenta que a elite global usaria a manipulação econômica para controlar o comportamento das pessoas. Manipulação econômica. Não, como assim? Ele sugere a criação de crises econômicas artificiais, sabe? Por quê? Para empobrecer a população, aumentar o desemprego, gerar aquele clima de desespero, de caos. Nossa, mas isso é terrível. Imagina uma sociedade onde as pessoas estão preocupadas só com a sobrevivência. Não tem tempo nem energia para questionar o sistema. Nesse cenário, as pessoas aceitariam qualquer coisa, né? Qualquer coisa que prometesse um mínimo de segurança e de estabilidade. Mesmo que isso significasse abrir mão da liberdade, Exato. é assustador como a economia pode ser usada como ferramenta de controle. E essa manipulação econômica, segundo ele, estaria ligada à quarta etapa, o controle da mente individual. Controle da mente. Mas isso parece
Coisa de filme. Parece? Mas o Stulin acredita que essa elite global usa várias técnicas para influenciar, sabe? Influenciar o pensamento, as emoções, o comportamento das pessoas. Mas como? Que técnicas seriam essas? Ele fala de propaganda subliminar, controle mental, drogas psicoativas, até tecnologias para moldar a mente. Nossa, que sinistro. Mas ele tem provas disso. Ele cita vários experimentos, programas governamentais que teriam sido conduzidos ao longo do século XX. Pra quê? Para desenvolver e testar técnicas de controle mental. Então, o que a gente tem aqui é mais um daqueles pontos de interrogação, né? Por um lado, a ideia de controle mental é apavorante. Por outro, a gente precisa analisar as evidências com cuidado. Sem dúvida. E lembrar que o Stolin apresenta uma perspectiva específica. É uma entre muitas. Exatamente. Mas, voltando ao plano de 6 etapas, quais seriam as duas últimas? A quinta seria o controle da mídia. A mídia. Mas já falou da mídia, né? Sim, mas ele se aprofunda nessa questão. Ele descreve a mídia como uma ferramenta essencial para criar uma realidade fabricada. Uma realidade que serve aos interesses da elite. Uma realidade fabricada. Através da manipulação da informação, a mídia molda a opinião pública, controla o que a gente sabe, promove agendas específicas. Seria como construir uma matriz de informações falsas, distorcidas, É. para controlar o que as pessoas pensam, né? Exatamente. E a última etapa? A sexta etapa seria a imposição de um Estado policial global. Ele argumenta que a elite global usaria o medo do terrorismo, das crises, da instabilidade Pra quê? para justificar a criação de um Estado policial global, com vigilância constante, restrição de liberdades, repressão àqueles que discordam. Nossa, seria o fim da linha para a liberdade, para a democracia. Um mundo onde o poder estaria concentrado nas mãos de poucos, e esses poucos controlariam tudo. É uma visão bem pessimista do futuro. Mas a gente pode fazer alguma coisa para evitar isso. O Stulin acredita que sim. Ele diz que se a gente se conscientizar da manipulação, se organizar, lutar pelos nossos direitos, a gente pode construir um futuro diferente. E como a gente faz isso? Ele nos incentiva a questionar as informações que a gente recebe, a buscar outras fontes de informação, a pensar criticamente, sabe? E a agir, a defender nossos direitos e liberdades. Então a gente precisa ser ativo, né? Não aceitar tudo passivamente. É isso aí. A gente precisa pensar por nós mesmos, questionar o sistema, lutar por um mundo mais justo e mais livre. Realmente não pode se deixar levar pela correnteza, né? Não, o futuro está em jogo. E com essa mensagem, acho que a gente encerra o nosso mergulho no Instituto Tavistock, né? É um livro que com certeza nos fez pensar bastante. A gente nos provocou, nos inquietou, nos fez questionar muitas coisas. E esse é o objetivo, né? Nos fazer pensar, questionar. Exatamente. E continuar buscando a verdade, buscando um futuro melhor, um futuro mais justo, mais livre para todos. É isso aí. Valeu, Vanessa, por nos guiar nessa jornada. Valeu, Júlio. E a todos vocês que nos acompanharam, Amém. muito obrigado. Até a próxima.